Olá amigos, bem-vindos ao 7º episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Como assim? Já vamos no 7º episódio, 7 semanas, parece que comecei a fazer isto tipo ontem. O que é que eu tenho para vos contar hoje? Esta última semana foi muito cheia de acontecimentos e não todos foram bons. Eu vou começar por contar a minha maré de azar que aconteceu a semana passada ou há 2 semanas. Acho que foi semana passada, sim. Foi o tempo que deu entre eu ter gravado o último podcast e estar a gravar isto agora. Só para que conste, eu nunca vi uma pessoa que acreditasse muito em todas as cenas tipo da Lua e dos planetas e toda aquela história do Mercúrio retrógrado. Eu sou um pouco cética em tudo o que envolve essas coisas e signos também. Sou daquele tipo de pessoas que não acredita, mas também não diz que é uma estupidez, porque eu não sei, simplesmente não ligo muito a isso. Mas a semana passada eu confesso que fez com que eu pensasse realmente, ou repensasse toda essa questão do Mercúrio retrógrado que está muito associado a azares e coisas a deixar de funcionar. E dada a minha semana passada, eu comecei a acreditar um pouco mais nisso, ou que isso poderia ser assim uma possibilidade um bocadinho maior. Porque, basicamente, na última semana, o que é que me aconteceu? Primeiro que tudo, o meu computador, onde eu faço tudo, incluindo editar vídeos e tudo mais, pifou. Ele já era velho e pronto, o disco foi à vida, vamos ter que comprar. O computador em si funciona, o monitor e isso funciona, o disco é que foi à vida. Então, o computador avariou-se. A minha querida, linda, magnífica, fofa máquina de lavar louça, que para quem já me segue há algum tempo sabe o nojo e a aversão que eu tenho em lavar louça, a máquina da louça para mim é algo essencial na casa e a minha máquina da louça deixou de funcionar também. Mas o telemóvel do Ricardo partiu-se todo, está completamente estilhaçado, ou seja, este mês vamos ter de comprar um telemóvel para ele. O que aconteceu mais? Deixa-me cá ver. Uma das câmaras, aliás, a câmara da Onírico, que é, para quem não sabe, a produtora de cinema do Ricardo, a câmara deles pifou também, tiveram que enviar para como é que se chama? Garantia. E depois, para poder mandar para a garantia, precisavam de uma parafusadora que se perdeu e entretanto não encontramos. E depois também recebemos uma conta da luz exorbitante que ainda não percebemos como é que aquilo alcançou valores tão altos. Portanto, provavelmente, para além de termos de pagar aquela conta gigante da luz, ainda temos uma fuga de eletricidade cá em casa ou qualquer coisa assim do género. Portanto, resumindo e concluindo, foi uma semana de loucos. Andámos a correr sempre de um lado para o outro, sempre com problemas. Quando acabava um, aparecia o outro. Foi mesmo para esquecer. Eu não sei se vocês perceberam bem a quantidade de coisas que foi. Máquina de lavar louça, telemóvel do Ricardo, meu computador, a câmara da Onírico, a parafusadora perdida e conta da luz exorbitante. E de certeza que me estou a esquecer de alguma coisa, porque aquela semana parece que foi interminável. E foi tudo ao mesmo tempo, eu não percebo, porque não houve nada que tivesse acontecido. Por exemplo, não houve nenhum corte da luz repentino, nem nada disso que pudesse ter avariado os aparelhos todos. Foi mesmo uma série de coincidências, ou se isto de facto for real, o meu querido Mercúrio, que está lá perto do Sol e deve estar a passar mal com o calor como eu estou e está chateado da vida, então roga-nos assim pragas mundiais e toda a gente anda com azares. A minha mãe também teve bué de azares, portanto foi uma cena geral, o que eu nunca pensei dizer ou sequer acreditar remotamente, mas pronto. Não sei se acredito mais na teoria do Mercúrio retrógrado ou na teoria da coincidência, pura e simplesmente. Mas pronto, também não foi nada de grave, o mais preocupante foi mesmo... Quer dizer, é tudo um bocado preocupante, eu é que felizmente sei relativizar um bocado as coisas, porque em relação ao computador é chato, mas nós felizmente temos outro computador cá em casa que eu posso utilizar. A máquina da louça é bué chato, mas é o Ricardo que lava a louça.
E pronto, depois é o telemóvel dele também não me deu jeito nenhum estragar-se, mas pronto, são coisas que acontecem e lá teremos de comprar outro, não é? Pronto, digam-me se vocês também sentiram alguma cena deste Mercúrio retrógrado ou se também tiveram assim azar nesta altura que tenham sido assim um pouco inexplicáveis. Não sei, seria bom saber para não me sentir tão sozinha nesta vida, nesta aventura. Outra coisa que aconteceu, que também, se vocês me seguem no YouTube, ou se estão a ver isto no YouTube, provavelmente sabem, é que eu comecei finalmente a tatuar e eu estou tão feliz, a sério. Eu já falei disto várias vezes, mas a cena de tatuar era algo que estava na minha ideia e na minha cabeça já há muitos anos, mas depois eu tornei-me vegetariana e depois vegan e eu sempre tinha ouvido dizer que para treinar tatuagens os aprendizes costumavam utilizar carne de porco, que era algo que eu não estava obviamente a querer fazer, nem iria fazer de alguma forma, e então, como achava que essa era a única forma, isso ou treinar em mim própria, o que estava também fora de questão, porque eu não queria ficar cheia de desenhos e tatuagens horríveis na minha pele para sempre. Então eu tirei um bocado isso da minha ideia porque achei que não havia uma alternativa viável e que fosse de acordo com os meus valores morais para eu de facto treinar tatuagens antes de ser seguro nas pessoas. Então quando descobri que havia pele sintética para tatuar, fiquei logo bué feliz. Aliás, até foi porque eu comentei uma cena qualquer sobre isso no YouTube, num vídeo do YouTube, e ia dizer que gostava muito de tatuar, mas que não dava porque tinha que usar pele de porco e não sei o quê, e muitos de vocês me responderam a dizer que existia essa tal pele sintética, ou que várias frutas ou batatas também dá para utilizar, e para eu tentar, porque pronto, como tenho jeito para o desenho e não sei o que mais, e que adoravam um dia ter uma tatuagem feita por mim. E eu confesso que com esses comentários e imensas mensagens que eu recebi nessa altura, foi o que me fez realmente voltar a ter esse bichinho a roer assim dentro de mim, porque eu já tinha arrumado mesmo essa ideia completamente, estava assim numa gaveta completamente esquecida aqui no meu sótão, na minha cabeça, e com todas essas sugestões e mensagens de incentivo, eu voltei a acordar esse bichinho e pronto, pesquisei mais sobre esse assunto e foi então que pronto, comprei um kit de tatuagens, para quem quer saber, aliás, eu recebo também muitas mensagens sobre isto. Eu comprei isto num site, eu não sei se é o melhor site, não faço ideia, mas foi lá que eu comprei um kit de aprendiz, que é mesmo o que vem com o básico dos básicos para se começar a treinar, num site que se chama Killer Ink. E pronto, basicamente o kit trazia 2 máquinas de tatuar, algumas agulhas, algumas folhas, não sei se posso chamar aquilo de folhas, mas pronto, de pele falsa, tintas, mais o quê? E depois, claro, a fonte e os cabos e essa cena toda que é preciso para as máquinas funcionarem. E pronto, para tatuar aquilo traz tudo o que é preciso. Claro que acredito que pelo preço que aquilo foi 90 e tal, 100 euros, seja tudo do mínimo de qualidade possível, mas para começar é fixe, para nos habituarmos a toda a questão de pegar na máquina e... Ai meu Deus, não sei se conseguem ouvir este som, mas basicamente foi a Sol que acabou de vomitar aqui ao pé de mim. Mas pronto, ignorando este facto, eu estava a dizer que... Ok, ela vai vomitar mais? Sol, não morras. Ganda bola de pelo. Eu não sei se vocês têm gato, vocês percebem esta dor. Eles no verão, eles desfazem sem pelo. E a Sol, para além de se lavar a ela própria, também lava o zombie, porque o zombie não se sabe lavar. Então, pronto, é o dobro dos pelos. Então ela volta e meia anda a vomitar bolas de pelo e é um pouco chato. E pronto. A parte gira é que eu passei a manhã toda com o Ricardo a lavar esta casa, ficou um brinco e agora tenho o chão todo vomitado. Sim, porque ela, para além de estar a vomitar as bolas de pelo, acabou de comer, ou seja, é pelo em bola com saliva, comida de gato e água tudo junto. Desculpem a imagem, mas tinha que desabafar isto porque
Mas eu tenho estado estes últimos, eu não sei se já fez 2 meses, mas 1 mês e tal, porque eu tive aí um momento de pausa porque precisei de mais materiais, então durante esse tempo não treinei tatuagens. Então, durante estes 2 meses que eu tenho estado a treinar, tenho feito sempre essas experiências na tal pele falsa, que embora se assemelhe, claro que é muito diferente de uma pele real de uma pessoa. E eu sentia que, ao mesmo tempo que eu não me sentia suficientemente preparada para tatuar pessoas, porque pronto, tatuar pessoas é sempre aquela cena, saberes que estás a fazer um desenho que pode eventualmente correr mal na pele de uma pessoa e que aquilo vai ficar ali para sempre, é uma responsabilidade bué da grande. E eu estava com muito medo disso, porque pronto, é aquelas cenas, quando se faz uma coisa qualquer pela primeira vez dá sempre algum medo, e eu não estava a conseguir ultrapassar esse pequeno obstáculo. Mas ao mesmo tempo também sentia que já estava assim num ciclo, uma chamada pescada de rabo na boca, ao estar sempre a treinar nas peles sintéticas, porque por mais parecido que seja, há muitas outras coisas a ter em consideração quando se tatua numa pessoa, para além da pele em si ser diferente. Também é o facto das pessoas não serem tipo uma folha, tem relevo, tem altos e baixos, e nem sempre, dependendo do sítio onde se vai tatuar, nem sempre dá jeito o meu pulso que está com a máquina de tatuar estar apoiado, então eu tenho que me ir habituando a desenhar com o pulso em sítios que eu não estou habituada, porque eu, embora desenho sempre em mesas, em suportes planos e lisos, e é muito diferente, acrescentando mais ainda ao facto de a máquina de tatuar ser basicamente uma caneta hiperativa que está sempre a tremer e é bem mais pesada. Mas felizmente eu já ultrapassei um bocado esse ponto, o de me habituar a pegar na máquina da forma correta, que era aquilo que eu tinha mais... que eu sabia que tinha que me, como é que se diz? Dedicar mais, porque uma coisa é passarmos a vida toda a desenhar de uma certa forma e de repente dão-nos uma caneta, entre aspas, completamente diferente, que não para quieta, e tive que reaprender a desenhar, entre aspas, mas felizmente já cheguei ao ponto em que consigo pegar na máquina quase de uma forma natural e intuitiva e começar a desenhar e fazer os traços de forma limpa, quer dizer, tão limpa quanto possível nesta minha fase. Claro que eu estou longe de ter um traço magnífico de tatuagens, mas isto tudo para dizer, dei grande volta, peço desculpa, que há uns dias veio cá uma grande amiga minha que quase me obrigou a tatuá-la. E eu estava com bué de medo, obviamente, como já vos disse, porque pronto, é uma responsabilidade e toda a questão da higiene, também ter a certeza de que não há risco de infecções nem nada do género. Eu estava com medo e ela a dizer-me, mas Bárbara, eu é que devia ter medo e não tenho, portanto faz-me lá a tatuagem, vai ser fixe, não sei o que mais. E pronto, eu fiz a tatuagem e agradeço-lhe muito por ela ter tido a coragem de ser a minha primeira cobaia humana, porque fez-me ultrapassar esse pequeno muro que eu tinha imposto a mim própria, aquele medo de fazer uma borrada qualquer na pele de alguém e que iria ficar para sempre. E no final a tatuagem ficou bastante boa. Claro que não ficou perfeita, mas tanto eu como ela fomos preparadas para a eventualidade disso acontecer, mas ficou muito fixe e fiquei muito orgulhosa de mim própria ter conseguido fazer uma tatuagem que, ficou boa. Claro que não está a uns 100%, mas diria que talvez uns 70%, e isso para mim deixou-me muito mais, primeiro mais descansada, mais feliz e mais confiante. E nesse dia em que eu lhe fiz a tatuagem, o Ricardo, que adora tatuagens obviamente, que ficou logo invejoso, então escolheu logo um desenho e eu tatuei-lhe ele também. Fiz-lhe mais 2 tatuagens, uma delas ficou muito bem, eu fiquei muito orgulhosa e continuo muito orgulhosa e apaixonada pela tatuagem, porque primeiro pela lembrança que aquilo me traz, não é? Foi praticamente a minha primeira vez a tatuar uma pessoa, e depois porque acho que o desenho tem tudo a ver com ele. Se vocês me seguem no Instagram provavelmente já viram, e se não seguem vão lá ver. Eu estou a partilhar todo o processo e todas as tatuagens que tenho feito por lá, porque acho que é giro partilhar estas coisas assim, tendo em conta que estou a começar do zero nesta coisa das tatuagens. Muita gente ou quer tatuar eventualmente um dia, ou por isso simplesmente tem curiosidade de ver como é que se faz, como é que se começa. Então pronto, achei giro partilhar esse processo no Instagram.
E pronto, e já tatuei a Mafalda, que é essa minha amiga, e o Ricardo naquele dia. As coisas correram muito bem. E uns dias depois eu tatuei-me a mim própria. Fiz 2 tatuagens pequeninas em mim própria, porque uma amiga minha que é tatuadora, aliás, foi a pessoa que me fez... Eu tenho 5 tatuagens neste momento, aliás, agora tenho 7, sem contar com as 2 que fiz a mim própria, mas sem contar com essas tenho 5, e 4 dessas 5 foi essa amiga que me as fez. E ela, pronto, eu tenho-lhe estado, coitada, tenho-lhe estado a chatear bué, a pedir dicas e a tirar dúvidas sobre tatuagens, e ela aconselhou-me a tatuar-me a mim própria, porque disse que era importante perceber até o quão fundo eu posso ir com a agulha para a tatuagem ficar boa, toda a questão da dor. É importante eu sentir para ter a noção do que é que depois vou estar a fazer noutras pessoas, porque o que eu senti a primeira vez que tatuei, tanto a Mafalda como o Ricardo, é que eu não sentia, eu por isso simplesmente não sentia a pele deles, eu parecia que estava a desenhar no ar, e pronto, não ter essa noção de todo pode fazer com que eu tenha a mão demasiado pesada e cause muita dor, ou vá demasiado fundo e depois estraga a tatuagem. O que aconteceu numa das tatuagens do Ricardo, ficou assim ligeiramente borrado porque eu fui demasiado fundo. Então pronto, decidi pôr em prática essa dica que essa minha amiga me deu, aliás, e tatuar-me a mim própria, que é muito complicado. Eu já tinha ouvido dizer que tatuar-nos a nós próprios é muito difícil, e realmente custou-me muito. Eu agora já me começo a esquecer da dor, mas eu naquele dia eu fiquei tipo traumatizado, género, eu nunca mais volto a fazer isto, porque primeiro é difícil encontrar um sítio que nós consigamos tatuar-nos a nós próprios e que seja confortável. Por exemplo, eu não consigo tatuar-me a mim própria no braço, porque eu preciso de uma mão para pegar na máquina de tatuar e da outra para esticar a pele e dar apoio, pronto, ou para limpar. Ou seja, eu não consigo tatuar num braço porque fico só com uma mão e não dá. Não consigo tatuar nas costas. Estão a ver? Há assim muitos sítios que acabam por ser inacessíveis para nos tatuarmos a nós próprios. E depois é toda a questão da logística da dor, porque já estar a desenhar em si com uma máquina que treme numa base que não é plana já é difícil, ainda para mais para uma pessoa que não tem prática, e depois ainda ter de fazer isso tudo enquanto vemos uma agulha entrar para dentro da nossa pele e sentimos essa dor. Esqueçam. Primeiro eu comecei a fazer a tatuagem e foi do género, ok, dói, mas não dói muito, porque eu tive logo aquele instinto de sobrevivência animal, estão a ver, de ok, estou a sentir dor, então vou deixar de fazer força para a agulha ir para dentro da pele, o que fazia com que eu tivesse a tatuar e depois quando limpava praticamente não se via nada, porque eu estava só a tatuar a primeira camadazinha da pele. Pronto, se eu não carregasse com mais força não se iria notar, e o que se notasse eventualmente quando cicatrizasse desaparecia. Portanto, tive que fazer várias de mão, estão a ver, o que é pior, porque vocês depois estão a fazer uma ferida em cima da ferida e faz com que seja mais doloroso. O melhor é sempre conseguir, mesmo que mais devagarinho, fazer o traço logo à primeira para a pele não ficar tão dorida e tão saturada. E eu sofri bem por causa disso, porque começava a sentir a dor e a minha mão automaticamente deixava de ir para dentro da pele, estão a ver? E depois, ao fim de um tempo, com toda a cena de estar a sentir essa dor, a minha mão que estava a tatuar começava a tremer. Esqueçam, foi uma aventura, mas por acaso as tatuagens ficaram bastante fixes. Eu fiz 3 símbolozinhos no pé, um a simbolizar, um significa animal, o outro significa natureza e o outro significa pessoa. Isto parece quase a sigla do PAN, mas não foi a pensar nisso. Mas já fiz essa no pé, no calcanhar, e no calcanhar não, no tornozelo, e depois fiz uma folhinha de, sei lá, eu inventei, mas parece quase uma folha de oliveira por cima do joelho. Eu acho que ficaram bastante fofas, claro que não tão perfeitas, nem eu estava à espera disso, mas ficaram bastante boas e eu, a cada dia que passa, gosto mais delas, primeiro porque acho que ficaram giras e depois por todo o simbolismo desta minha nova aventura. Acho que é muito fixe
E eu acho que as tatuagens são isso também. Eu não sou muito daquele tipo de pessoas de arranjar grandes significados para as tatuagens. Eu acho que as tatuagens, pelo menos para mim, são uma forma de embelezar o meu próprio corpo, ou de... Não preciso que as tatuagens tenham um significado muito grande ou que signifiquem momentos. Acho que é o próprio momento de estar a tatuar é que me fica na memória e eu utilizo as tatuagens quase como uma cena estética, percebem? Sinto-me muito mais bonita, muito mais confiante com elas. E elas não têm obrigatoriamente que ter significado nenhum, mas estas acabam por marcar um bocado esta minha etapa de finalmente me estar a dedicar a uma coisa que eu queria há tanto tempo e no fim até estar a correr bem. Isso claro que é um bónus e eu estou muito contente. Portanto, esta é a minha aventura das tatuagens. Em breve hei de começar a tatuar ao público em modo cobaia, portanto, se vocês estiverem interessados em brevemente terem uma tatuagem não muito rococó, não muito difícil, a um preço baratinho, porque obviamente eu estou a aprender, então o preço tem de ser de acordo com isso, feita por mim, sigam-me no Instagram, porque eu quando começar a fazê-lo vou anunciar no Instagram e vamos lá ver como é que as coisas vão correr, mas estou muito entusiasmada e desejosa de... Claro que uma pessoa quando está a aprender quer tornar-se pró logo e começar a fazer grandes tatuas e ganhar bué de dinheiro e às vezes acabamos um bocado por esquecer o processo em si, que é isso que nos enriquece e é aquilo que depois também no futuro nos vai deixar saudades. Portanto, eu embora esteja sempre na minha cabeça essa ânsia de querer chegar a esse ponto, ao mesmo tempo lembro-me de me lembrar a mim de não querer apressar as coisas e apreciar o momento e a viagem, porque é tudo muito giro mesmo. E eu estava à espera de gostar de tatuar, mas não estava à espera de gostar tanto. A sério, sempre que acabo de fazer uma tatuagem fico uma pica gigante para fazer outra logo a seguir. Quer seja em mim, quer dizer, em mim não. Em mim dói muito, eu não sei se volto a fazer em mim. Mas noutras pessoas, esquece. É mesmo muito fixe. Próximo tema, e para acabar, eu acho que não poderia deixar de comentar aqui toda aquela notícia que saiu, para mim foi há uns 2-3 dias, para vocês já ter sido há uma semana e qualquer coisa. Não, eu estou a gravar isto segunda-feira, portanto daqui a 2 dias vocês já estão a ouvir isto. Whatever, toda a notícia sobre o Zumarino ter sido considerado um dos locais tipo jardins zoológicos e cenas assim mais cruéis e com maus tratos a animais. O que eu confesso que me deixou muito contente, não pelo facto, obviamente, de saber que os animais lá são maltratados, porque, obviamente, isso é triste, quer seja aqui, quer em qualquer parte do mundo, mas porque finalmente saiu uma notícia que fez com que a grande parte das pessoas percebesse que o Zumarino não é aquele paraíso que toda a gente acha que é, porque muitas pessoas desculpam o facto do Zumarino fazer aqueles espetáculos em que exploram animais com a vertente mais de reabilitação deles, que quanto a essa eu não tenho absolutamente nada contra, muito pelo contrário, eu acho o trabalho deles incrível. Quando eles encontram animais em perigo ou feridos, levam-no para as instalações deles, tratam dele durante o tempo que for preciso e depois devolvem à natureza. Eu sou toda a favor disso, obviamente, acho maravilhoso. Mas o facto deles terem essa vertente de reabilitação não lhes dá livre passe para poderem explorar outros tantos animais, porque uma coisa não invalida a outra, porque, só para vocês terem noção, para quem não viu a notícia, basicamente a World Animal Protection e a Fundação Change for Animals visitou entre 2018 e 2019 cerca de 15 ou 12, não sei bem quantas foram, mas assim uma larga dezena de estabelecimentos deste género, de jardins zoológicos, mas acho que por acaso não tenho a certeza se foi tudo em relação a animais marinhos ou se também tinham jardins zoológicos normais, entre aspas. Mas basicamente criaram uma lista de 12 estabelecimentos destes que
envolviam maus tratos a animais e humilhações e pronto, vocês estão a perceber mais ou menos a cena. E o Zumarino era um deles, e acho que era o único estabelecimento português a entrar dentro dessa lista. E basicamente o que eles dizem é o que eu sempre defendi, que muita gente me chama de extremista ou de parva por achar isso, que é o facto simples de animais selvagens supostamente estarem confinados a tanques minúsculos, que para nós podem-nos parecer piscinas muito grandes, mas tendo em conta, por exemplo, pegando no exemplo de um golfinho, que um macho pode chegar aos 2,5 metros de comprimento, estar em tanques de 6 metros quadrados, que eu já vi, já várias pessoas me mandaram mensagens a dizer que trabalharam lá a fazer outro tipo de coisas e que passaram pela parte do treinamento de golfinhos e que eles estavam confinados em piscinas de 6 metros. Ora, um golfinho de 2,5 metros estar numa piscina de 6 metros, horas e horas, ou quem sabe, a maior parte da vida, tirando a parte dos espetáculos, é a mesma coisa que uma pessoa de 1,5 metro viver numa casa de banho com 3 metros quadrados, que não é absolutamente nada, e os golfinhos dão em malucos, porque eles têm em plena noção, os golfinhos são inteligentíssimos, eles sabem que estão ali e que não vão sair dali. Isso causa-lhes muitos problemas, não só aos golfinhos, mas todos os animais que estão em cativeiro deste género, em jardins zoológicos. Eu, quando falo de jardins zoológicos, também estou a incluir zumarines, oceanários, coisas assim. Tudo isso para mim entra na categoria de jardins zoológicos. A maior parte destes animais que estão nestes estabelecimentos têm graves problemas psicológicos, porque eles não se conseguem mexer, não conseguem percorrer os quilómetros que percorreriam na natureza, não conseguem ter um comportamento natural quando a comida lhes é dada ou a comida lhes é retirada, como é o caso do zumarino para treinar os golfinhos, as focas, os leões marinhos. Eles aprendem a fazer aqueles truques porque a comida lhes é negada, percebem? Eles começam a fazer aqueles truques porque sabem, se fizerem aquilo, eles são obrigados a fazer certas e determinadas coisas, quer seja dançar, quer seja dar cambalhotas, quer seja dizer olá com as barbatanas, porque sabem que a seguir vem comida. E para eles sentirem a necessidade de fazer isso é porque a comida lhes foi negada. E isto não estou eu a inventar, isto é sabido e foi visto por estas pessoas que foram fazer estas análises, estes relatórios. Mas mesmo que isso não fosse feito, os golfinhos são para estar no mar, as focas são para estar no mar, os elefantes são para estar em África, os leões são para estar na savana, não são para estar atrás de grades ou atrás de vidros com pessoas e pessoas e pessoas todos os dias, centenas, a tirarem fotografias, a baterem nos vidros ou, como é no caso do Zumarino, a lançarem bolas ao público, a servirem de pranchas de surf, a dançarem ao som do David Guetta. Isso não é uma humilhação para aqueles seres e eles têm noção disso. Os animais não são estúpidos, por mais que as pessoas achem que são, pronto. Então, eu fiquei muito contente com senti que foi um passinho em frente para que estas coisas eventualmente acabem, porque, volto a frisar, o Zumarino tem aquela vertente incrível da reabilitação. Só que isso não lhes dá o direito de reabilitarem uns e explorarem outros até eles morrerem ou estarem a ponto de precisarem de reabilitação, percebem? É estúpido, é a mesma coisa que uma pessoa estar no hospital a curar pessoas enquanto que noutra sala está a injetar-lhes com doenças. Enfim. E depois também outra coisa muito interessante é o facto de dizerem que, por exemplo, o Zumarino é muito fixe porque ao ter lá aqueles golfinhos ou aquelas espécies todas que eles têm lá, porque aquilo não é só golfinhos, focas e leões marinhos, aquilo também tem toda a parte dos aquários mesmo, que tem, sei lá, anémonas e estrelas do mar e alforrecas, essas coisas todas. Dizem muito que o Zumarino é fixe, isto é um argumento também utilizado para outros jardins zoológicos, porque ao aqueles animais estarem lá, não estão em perigo de extinção, quando a maior parte dos animais que estão nestes estabelecimentos nem sequer estão em risco, não estão ameaçadas. A grande maioria, claro que há algumas que sim. E eu percebo todo esse trabalho de conservação
de animais selvagens quando os seus habitats estão em risco e são perigosos para a continuidade dessas espécies, mas não é estarem fechados dentro de grades ou em aquários neste caso, é como existem várias, como é que aquilo se chama? Agora não me estou a lembrar o nome. Há vários locais do mundo que têm grandes quilómetros quadrados de sítios, desculpem, agora não me estou a lembrar da palavra para vos conseguir dizer assim de uma forma mais concisa, que são perímetros controlados, mas que é num ambiente natural. Vamos imaginar, na floresta amazónia, fazem lá um perímetro de, 20 km quadrados e têm lá orangotangos ou esses animais todos dentro daquele perímetro controlado para que não haja problemas, não haja ameaças, mas que os animais acabam por não estar num ambiente completamente antinatural. Que é o que acontece no Zoomarine, que é o que acontece no Oceanário de Lisboa, é o que acontece nos jardins zoológicos. Aqueles animais nunca vão ser capazes de voltar à natureza porque nunca souberam o que isso foi, ou se souberam deixaram de estar preparados para tal, porque estão dentro de 4 paredes de betão, com pessoas a olhar para eles e a tirar fotografias, com carcaças atiradas lá para dentro já mortas. Eles não têm a oportunidade de estimular os sentidos deles e de terem toda aquela cena do instinto de sobrevivência, porque eles chegam a uma altura que percebem que eles ali não correm perigo. Por isso é que muita gente utiliza isso como argumento para mas os animais que estão nos jardins zoológicos já não conseguem viver fora da natureza. Pois claro que não, porque os jardins zoológicos são uma merda que destrói os animais por completo e deixa-os completamente fora do que eles seriam na natureza. Pronto, portanto... Isto tudo para dizer que esta notícia deixou-me contente porque finalmente algumas pessoas conseguiram ver o outro lado do Zoomarine, e quem diz Zoomarine diz os outros jardins zoológicos, e espero que isto cada vez mais seja uma coisa que aconteça mais, que as pessoas fiquem mais consciencializadas sobre isto e que se pare de embelezar todos estes estabelecimentos que as pessoas usam para verem tigres ao vivo, para verem elefantes, girafas. Estamos em 2019. Se querem ver girafas, ou vão fazer um safari em África, ou vão ao Google Imagens. Já não há necessidade, peguem numa enciclopédia, não há necessidade de estar a enclausurar um animal durante a vida inteira, só porque nós queremos durante 5 minutos olhar para uma girafa. Ai, que gira tão alta, tchau, adeus, tirei uma fotografia para o Instagram, estou feliz, vou voltar à minha normalidade, à minha liberdade, e aquela girafa vai ficar ali para sempre. Portanto, peço desculpa se me exaltei um bocadinho, mas vocês sabem que eu nestes assuntos é algo que me apaixona muito e que me revolta, portanto, eu não consigo evitar. Mas espero que vocês tenham gostado deste episódio. Já estamos com meia hora de episódio, acho que já está na hora de acabar. Digam-me nos comentários o que é que acham sobre este assunto do Zoomarine e jardins zoológicos. Eu sei que isto é sempre um bocado polémico porque há muita gente que não consegue entender que apoiar estes sítios é um ato de egoísmo mais do que... É aquele altruísmo disfarçado do género, eu gosto de jardins zoológicos porque me preocupo com os animais e quero que eles estejam ali conservados, quando na maioria das vezes não tem nada a ver com isso. Nós gostamos de ir ver os animais a saltar, a pular, de estar perto deles porque nos faz sentir bem e estamos a cagar se eles estão bem, se têm uma vida boa, ou se quando o estabelecimento fecha, eles passam fome ou estão em paredes e chãos de betão frios sem ter acesso a nada do que lhes é natural. Portanto, eu vou embora porque eu, quando começo a falar sobre estas coisas, não me calo. Portanto, é isso. Vemo-nos para a semana com mais um episódio aqui do Qualquer Dia. Eu estou a tentar pôr o podcast no iTunes, como eu disse no episódio anterior, mas a Apple não está a facilitar as coisas. Eu não sei se entretanto já ficou disponível, mas basicamente eu fiz lá, não é subscrição, mas
o upload do podcast no iTunes e aquilo disse que me iria mandar um e-mail porque iria ser revisto e quando tivesse revisto me mandaria um e-mail a dizer que já estava disponível. E eu nunca recebi esse e-mail, portanto, ou a revisão deles é muito hardcore ou esqueceram-se de mim, portanto, tenho que averiguar isso e depois digo-vos qualquer coisa quando houver novidades. Portanto, sigam-me no Instagram, que é sempre lá que eu tenho assim um contacto mais direto e imediato convosco para estarem sempre a par destes pequenos updates e até para a semana. Um grande beijinho. Tchau!